Pedro Emetério Araújo de Castro nasceu em Fortaleza, Ceará, em 11 de julho de 1923. Sua gloriosa história no jiu-jitsu começou em 1942, quando encontrou seu primeiro mestre, Carlos Gracie, o patriarca e fundador da família Gracie e de seu célebre jiu-jitsu. O mundo encontrava-se então em plena Segunda Guerra Mundial. Brasil e Japão encontravam-se em lados opostos e, portanto, o enorme interesse público que existira em jiu-jitsu no Brasil até a década de 1930 encontrava-se algo eclipsado. O então presidente Getúlio Vargas fizera acordo de apoio aos aliados não só com o envio de tropas à Europa, mas também permitindo a construção de base norte-americana em Natal, Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, o que permitiria aos americanos avançar sobre os alemães na África. Naquele cenário, Carlos Gracie trocou o Rio de Janeiro por Fortaleza, no Ceará, onde pôs-se a fazer investimentos imobiliários, enquanto seu irmão e sócio Hélio ocupava-se da primeira leva da segunda geração dos Gracie, até então composta por filhos de Carlos. No jiu-jitsu, Carlos aproveitou para dar aulas à Polícia Especial em Fortaleza. Ao mesmo tempo, resolveu oferecer um treino gratuito para jovens locais com a proposta de, em 6 meses, formar um grande campeão de jiu-jitsu. Não seria pouco plausível atribuir ao brilhante Carlos o intuito de conjugar a pura técnica de jiu-jitsu com o material humano nordestino, uma vez que aquele povo, tanto em sua cultura quanto em sua estrutura física típica, é conhecido pela aptidão para os valores guerreiros, e uma vez que os próprios irmãos Gracie, pelo lado materno, tinham raiz no Ceará. O interesse foi tamanho que 76 jovens locais candidataram-se ao treinamento. Carlos foi então obrigado a promover um processo pré-seletivo visando apenas 6 alunos, os quais receberiam a bolsa completa. Realizado no Praia Clube Leme, em algumas etapas, o processo foi baseado em 10 exercícios destinados a mostrar qualidades essenciais para o campeão de jiu-jitsu, como agilidade e flexibilidade, aspectos sempre valorizados por mestre Carlos. O jovem Pedro Emetério não apenas logrou ser um daqueles 6, como também foi o que mais se destacou nos treinamentos, que tiveram 2 etapas de 3 meses cada e acabaram acontecendo no Grêmio de Pacoti, na Serra de Guaramiranga. Carlos ficou muito bem impressionado com o modo rápido e perfeito como o jovem assimilava as técnicas e os princípios da arte suave. Em pouco tempo, Carlos o nomearia como seu assistente nos diversos locais onde passaram a lecionar jiu-jitsu em Fortaleza, dividindo com ele os salários oferidos. Assim, ele não precisou ceder às pressões para arranjar um emprego ordinário no comércio, naturalmente advindas de sua humilde família. Em junho de 1944, Carlos cumpriu com seu propósito de entregar a Fortaleza um campeão, quando o jovem Pedro Emetério venceu seu primeiro desafio de jiu-jitsu contra o cabo Manuel Barbosa da Polícia Especial, que foi finalizado por Emetério com um armlock. Ao retornar ao Rio de Janeiro, na segunda metade da década de 1940, Carlos leva consigo Emetério, que passa a ser também adotado como aluno pelo extraordinário Hélio Gracie. Hélio assumiu a tarefa de levar adiante o seu ensino e de aperfeiçoar o jiu-jitsu de Emetério. Ao mesmo tempo, os Gracie aproveitaram o seu talento para ajudar na preparação de mais um prodígio em preparação pela família Gracie, o menino Carson. Em 1950, Carlos e Hélio apresentavam Emetério e Carson ao público pela imprensa, na forma de um desafio ousado aos lutadores do Rio. Os Gracie desafiavam qualquer um a vencer Emetério e Carson, esses últimos com um dos braços amarrados à faixa. Houve então, em 1950, um campeonato de jiu-jitsu promovido pelos Gracie no Rio de Janeiro. Emetério e Carson chegaram à final do evento em sua categoria e na final, em vez de lutar, Emetério levantou o braço do garoto Carson, em sinal de lealdade e de reconhecimento pela dívida de aprendizado para com a família. Em 1951, entre o Rio e São Paulo, Emetério e os jovens Carson e João Alberto Barreto fizeram preliminares vitoriosas contra lutadores nipônicos dos irmãos Ono, nos famosos embates entre Hélio Gracie e a trupe do campeoníssimo Masahiko Kimura. Na ocasião, em encontro amistoso na Academia Ono, Emetério fez um excelente treino com o próprio Masahiko Kimura, o qual ficou impressionadíssimo com a sua técnica. Segundo alguns relatos orais, nenhum chegou a finalizar o outro. Kimura, como seria de se esperar, deu show de quedas, mas Emetério logrou chegar às suas costas, incomodando-o bastante dali. Emetério passou a ser conhecido pelos japoneses de São Paulo à época como o Homem Quiabo, pela facilidade técnica com que escorregava para as costas de seus
seus oponentes. Hélio Gracie chamava-o de cabra da peste, e muitos se lembram dele, além da técnica, pelo espírito inabalável de lutador que exibia sempre. Em 1952, Emetério retorna a Fortaleza para abrir a Academia Pedro Emetério de Jiu-Jitsu, período no qual formou diversos instrutores que deixariam grande influência no jiu-jitsu, na luta livre e no vale tudo do Nordeste, como, por exemplo, seus irmãos Paulo Maria Emetério e Francisco Chico Emetério, constituindo assim mais uma família dinástica no jiu-jitsu do Brasil. No período no Senado de Fortaleza, Emetério agitou os ringues com lutas épicas de jiu-jitsu de vale tudo. Em março de 1952, foi a vez da luta de jiu-jitsu contra Akio Yoshihara, aluno de jiu-jitsu de judô dos fortíssimos irmãos Ono, de São Paulo, que foi por ele derrotado, finalizado em 58 segundos com armlock. Em 1952, chega à cidade uma trupe de catchers famosos, aos quais Emetério lança desafio para uma luta de vale tudo. Assim, em abril, Emetério acaba por enfrentar, dentre eles, o fortíssimo lutador húngaro Antal Schobert, muito experiente tanto no catch quanto nas modalidades competitivas olímpicas, mas que foi facilmente vencido pelo Homem-Quiabo aos 2 minutos de combate com um mata-leão. O final daquele ano de 1952 foi marcado por 2 vitórias extraordinárias de Emetério, contra estrelas de primeira grandeza do jiu-jitsu no Brasil. A primeira, em outubro, contra Takeo Yano, e a segunda, que se seguiu, em dezembro, contra Jorge Gracie. Ainda que aqui se trate de fatos sólidos, vale ressaltar que tanto Yano quanto Jorge Gracie estavam, então, longe de seus respectivos auges e já começavam a enfrentar a idade. Mesmo assim, vencer 2 lutadores com tamanha experiência e competência em regras de puro jiu-jitsu foram com justiça considerados feitos assombrosos. Jorge Gracie e Takeo Yano eram então parceiros e amigos, embora já tivessem sido rivais acirrados na década de 1930. Jorge já estava afastado dos irmãos e, como Yano, optara por uma vida de lutador itinerante em meio a trupes de lutadores de catch wrestling. Os dois também tiveram grande influência no cenário do Nordeste e provavelmente fossem, então, os lutadores com mais lutas em seus cartéis, entre lutas reais e também trabalhadas. No caso de Yano, a vitória de Emetério veio com um armlock, encaixado aos 5 minutos e 20 segundos do terceiro e último round, dos 3 previstos de 10 minutos cada. O grande lutador japonês, ao término da luta, tirou a faixa azul de Emetério e amarrou-lhe à cintura a própria faixa preta, dizendo-lhe que aquela seria a sua graduação, ao que o lutador nordestino respeitou no momento, porém retomando mais tarde a sua faixa azul, por ser aquela que recebera de seu mestre Carlos Gracie. Jorge declarou ao chegar a Fortaleza que gostaria de testar Emetério, aluno de seus irmãos Carlos e Hélio. Num combate que não poderia ter sido menos do que extraordinário, Emetério finalizou aos 26 minutos e 4 segundos com um estrangulamento a partir da montada. Houve controvérsia na imprensa após Jorge ter declarado que desistira em função do cansaço e não de ter sido finalizado tecnicamente, do que Emetério declarou discordar. Emetério declarou que Jorge batera discretamente e ele apertou mais para que batesse de modo mais evidente ao público. Os irmãos Carlos e Hélio Gracie receberam as notícias das vitórias de Emetério sobre Yano e Jorge como motivo de celebração, declarando à imprensa do Rio de Janeiro que se tratava de vitórias daquele que era discípulo de uma nova geração da Academia Gracie. Em março de 1953, Emetério vence nova batalha de luta de vale tudo contra um catcher europeu, o gigante Holguin, de 110 quilos, por nova finalização. Em fevereiro de 1956, ainda em Fortaleza, Emetério vê-se levado a enfrentar Valdemar Santana, Pantera Negra ou Leopardo Negro, que havia vencido seu mestre Hélio Gracie em maio de 1955, num dos mais famosos embates de vale tudo, além de ter conseguido empatar com Carlson Gracie numa primeira luta entre eles, esta de jiu-jitsu ao final de 1955. A luta de Emetério contra Valdemar foi também de jiu-jitsu. Os jornais de Fortaleza alegaram que Valdemar só obteve um empate por ter evadido durante toda a luta, o mesmo que os jornais cariocas haviam alegado da sua luta de jiu-jitsu contra Cássio, muito embora Valdemar e seus parceiros sempre tenham discordado de tais avaliações. Em 1956, Pedro deixa a Academia Emetério nas mãos dos irmãos, partindo para São Paulo, a fim de ajudar na Academia de Gastão Gracie, a convite deste último. Em dezembro daquele mesmo ano, em São Paulo, enfrenta mais um desafeto de Carlos e de Hélio Gracie, Guanair Vial, que havia deixado a academia deles para treinar com o irmão deles, na Academia Jorge Gracie.
Depois de muita discussão sobre a luta, quando finalmente esta aconteceu, em dezembro, o fortíssimo Guanaíra acaba derrubado e finalizado por Emetério em apenas 33 segundos de combate. O mestre Hélio Gracie, que havia viajado 5 horas pela mal pavimentada Via Dutra para ver o combate, declarou que não se arrependera e que viajaria novamente para ver aquilo outra vez. Já o mestre Jorge Gracie, fazendo pouco do resultado, declarou: "Foi um golpe de sorte." A isso, Emetério respondeu: "Não, senhor, foi um golpe de jiu-jitsu." Pedro Emetério foi certamente considerado o melhor aluno dos Gracie nos anos 1940. Quanto a ter sido o melhor aluno dos Gracie de todos os tempos, o assunto é controverso. Alguns acham, indiscutivelmente, que sim, enquanto que outros contestam, lembrando que os Gracie tinham também nos anos 1950 dois outros monumentais alunos, nos seus respectivos momentos de auge, Carson Gracie e João Alberto Barreto, ambos bem mais novos do que Emetério. Qualquer que seja a verdade última, é certo que Emetério representou um novo momento de evolução do jiu-jitsu Gracie e também o principal lutador dos Gracie entre a geração dos 5 irmãos originais e a geração de seus filhos, tendo sido peça fundamental para a evolução desta última. Em viagem de Hélio Gracie a Fortaleza, em meados dos anos 1950, uma tensão pela imprensa quase provoca uma ruptura e bem revela o teor da controvérsia. A imprensa local provoca Hélio ao perguntar-lhe se Emetério seria o melhor lutador de jiu-jitsu do Brasil. Hélio responde que, depois dele próprio, o melhor era Carson Gracie e, depois deste, João Alberto Barreto. A imprensa jogou lenha na fogueira, indo em peso relatar a fala a Emetério, fazendo o possível para que fosse promovida uma luta entre Emetério e Carson. Emetério respondeu que pessoalmente não veria problemas em subir a um ringue com qualquer pessoa, desconhecendo qualquer medo ou receio nesse sentido. Ao mesmo tempo, Emetério declarou que não veria qualquer propósito em lutar contra Carson Gracie, pois a técnica que aprenderam tinha a mesma fonte, e que tudo o que ele próprio sabia devia aos Gracie. Acalmados os ânimos, depois de alguns momentos de tensão, Hélio e Emetério finalmente apareceram juntos, fazendo demonstração de técnica de jiu-jitsu em um clube de Fortaleza. Após 4 anos de trabalho com Gastão Gracie em São Paulo, Emetério estava disposto a retornar à sua fortaleza. Contudo, 10 de seus alunos paulistas fizeram-no abortar o projeto, ajudando-o a montar uma academia Pedro Emetério, em São Paulo, à rua 7 de Abril, Centro, onde ficou até 1964, quando transferiu-se para a rua 9 de Julho, 282, 8º andar. Pedro Emetério ensinou seu extraordinário jiu-jitsu para várias gerações de alunos paulistas e de outras procedências, estando entre seus alunos mais próximos, em São Paulo, o potiguar Mário Rosado, assim como o carioca Aloysio Costa Filho. A Academia Emetério costumava também receber célebres visitantes de outros estados, como os lutadores Ivan Gomes, paraibano, nos anos 1960, Bani Cavalcante, potiguar, nos anos 1990, e Marcelo Bering, carioca, nos anos 1990. E assim seguiu o lendário mestre Emetério nos anos 1990, promovido à faixa vermelha por Hélio Gracie e ensinando o seu extraordinário jiu-jitsu até o final da primeira década do século XXI, vindo a falecer em 11 de outubro de 2009, aos 85 anos. 3 de seus alunos paulistas, recentemente aqui no canal Sandro Padial, deram valiosos testemunhos sobre o ponto de perfeição técnica a que chegou o seu jiu-jitsu, que pelas suas características puramente técnicas somente foi refinado com a idade. O professor Marco Dangô explicou que, em seu método, era obsessivo ao extremo quanto à dispensa ao uso da força, qualquer que fosse a técnica aplicada, sendo mesmo capaz de executar qualquer técnica contra a resistência do adversário, mesmo em câmera lenta. O professor Antônio Cândido Botelho Gomes explicou com surpreendente análise o sentido em que considera que Pedro Emetério obteve uma transcendência plena em seu jiu-jitsu, tendo sido um gênio, não só na prática, mas no entendimento e na aplicação pura dos conceitos do jiu-jitsu. O professor Luciano Ribeiro explicou que o jiu-jitsu que os alunos de Pedro Emetério receberam é hoje um jiu-jitsu secreto, por sua ênfase na defesa pessoal, na tradição mais essencial do jiu-jitsu em suas raízes.